Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode pelo menos dar um glória a Jesus? Por favor, irmãos, tome o assento, louvando ao nome de Jesus. Meus abençoados irmãos, a epístola aos Filipenses, ela faz parte do grupo de epístolas chamado de epístolas de prisão. São estas as epístolas que Paulo escreveu no período em que estava privado de sua liberdade, estava preso em Roma, aproximadamente entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Enquanto Paulo esteve preso em uma prisão domiciliar, porque gozava de muitas regalias, porque quem permitiu essas regalias estava junto com ele no naufrágio de Atos, capítulo de número 27, e viu que Deus era com ele quando ele levantou-se no meio da tempestade e disse a todos: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo esta noite. E disse que ninguém se perderá, nem um fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Apenas nós vamos perder o navio, mas a vida de todos os que aqui estamos serão guardados. Por causa dessas palavras e porque todos viram que Deus era com o apóstolo Paulo, usaram com ele de muita auxílio, de muita ajuda, de modo que ele foi posto em uma prisão domiciliar, aonde os irmãos, aonde os companheiros poderiam visitá-lo. A Bíblia nos diz que vem um obreiro da igreja de Filipos, se não me falha a memória, chamado Epafrodito, com uma oferta preparada da igreja em Filipos para o seu pastor, que era o apóstolo Paulo. E não só com uma oferta, mas também com questões relacionadas à igreja, para que Paulo viesse auxiliá-los, viesse ajudá-los na resolução desses problemas. A igreja em Filipos estava atravessando um momento de dificuldade, de modo que este Epafrodito vai dizer ao apóstolo Paulo que há na igreja problemas a serem tratados. Um dos problemas era desunião e conflito, principalmente envolvendo a liderança da igreja, que era composta por duas mulheres, uma chamada Evódia e outra Sintique. Paulo tem a responsabilidade de falar à igreja e falar diretamente a respeito desses problemas. Não só isso, mas Paulo também fala sobre
falsos mestres, fala sobre o legalismo. Os judaizantes que foram adversário de Paulo em muitas igrejas, também haviam passado por Filipos, tentando despregar aquilo que Paulo ensinava, dizendo que o sangue não era suficiente para a salvação. A morte no alto da cruz do Calvário não tinha tanto poder para redimir o pecador, de modo que eles deveriam observar a lei de Moisés para compor a fé em Cristo, e então esta salvação seria fato e verdade em sua vida. Porém, Paulo sempre ensinou dizendo que a salvação é pela graça e unicamente pela fé em Cristo Jesus. Não existe absolutamente nada nessa terra que possa compor o sangue, o sacrifício, e que possa compor aquele sacrifício. O escritor aos Hebreus diz que o sacrifício foi único, perfeito, verdadeiro e suficiente. Não existe absolutamente nada nessa terra que possa servir de composição para a salvação do homem. O sangue de Jesus é suficiente para salvar. O sangue de Jesus é suficiente para libertar. Portanto, Paulo também fala a esses legalistas, não só isso, mas a igreja também passava por uma perseguição externa, um problema de ansiedade, e um dos problemas mais terríveis que existia na igreja de Filipos nesses dias era o problema de orgulho e de vaidade. Alguém está me entendendo? Diga amém. Dentro da cultura dos filipenses existia uma problemática muito séria. Por ser um local que era escolhido para ser residido por homens que compuseram outrora o grande exército de Roma, eles tinham uma cultura de status, uma cultura de honra, uma cultura de exaltação humana, porque isso fazia parte da cultura de Roma, fazia parte da cultura dos soldados, a cultura do exército, e este local, como um local estratégico, que era a cidade de Filipos, a história sagrada nos diz que os moradores e a cultura da cidade era uma cultura de status, era uma cultura de grandeza, era uma cultura onde os homens e as mulheres queriam se sentir, de uma certa forma, valorizados, exaltados e honrados sobremaneira. E essa cultura influenciou o pensamento de todos os moradores e influenciou também o pensamento cristão dos irmãos que compunham a igreja dentro da cidade de Filipos. Havia este problema de status, havia este problema de grandeza, havia este problema de soberba, havia este problema em que Paulo precisava tratar. E como tratar este problema? Paulo poderia ter tratado de muitas formas, mas especificamente, propositadamente e assertivamente, Paulo pega Cristo como exemplo de humildade e escreve um dos mais belos cânticos do Novo Testamento, que vai do versículo de número 5 até o versículo de número 11, e cirurgicamente inicia dizendo: de sorte que haja em vós. Só dois ali, entendeu? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Vou contar uma história para vocês. Sabe o que ele fez? Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Existe uma outras traduções que diz, ele se aniquilou. Tomou forma de servo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Paulo faz questão de apresentar aos cristãos de Filipos que o maior modelo de grandeza foi aquele que exerceu o maior exemplo de humildade. Paulo estava dizendo, por que é que vocês estão se sentindo tão grande assim? Se aquele que é o maior entre nós esvaziou-se da sua glória. Paulo pega o exemplo de Cristo. Alguém está me entendendo? Diga amém. Paulo pega o exemplo de Cristo e daquilo que ele falou. Porque a Bíblia nos diz que quando ele estava voltando da cidade de Betânia, alguém está me entendendo? Segura essa bateria só um pouco, querido. Enquanto ele estava voltando da cidade de Betânia, a história sagrada nos diz que ele estava preparando os discípulos, dizendo bem assim, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser humilhado, vão escarnecer dele, eu vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele está preparando todo o corpo de obreiros. Mas quando ele termina de falar isso, a Bíblia diz que a mãe dos filhos de Zebedeu chamou ele de canto e disse para ele bem assim, Jesus, lá quando você assumiu o seu reino, dize que um dos meus filhos, um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Enquanto Jesus estava falando de cruz, enquanto Jesus estava falando de sacrifício, enquanto Jesus estava falando de expiação e de salvação, a mãe dos filhos de Zebedeu estava pensando em posição. A ponto de persuadir a Jesus e dizer para ele, permita que um dos meus filhos se sente, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus devolveu a pergunta e disse bem assim, eles têm capacidade de beber o cálice que eu vou beber? Eles têm capacidade de ser batizado com o batismo com que eu serei batizado? Jesus sabia do futuro e disse a eles, verdadeiramente eles podem beber desse cálice, mas o assentar-se à minha direita não compete a mim dá-lo, mas é para quem o Pai tem preparado. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Posição do reino não é para quem quer, é para quem o Pai. Eu vou falar de novo porque só duas pessoas deram glória. Posição no reino não é para quem quer, é para quem o Pai tem preparado. Escuta, deixa eu te dizer, não é política, não é bajulação, é para quem o Pai tem reservado. Não é puxar tapete, não é falar mal, não é torcer para dar certo. É o que, pastor? É para quem o Pai tem reservado. Eu vou falar de novo porque tem gente segurando glória. Posição no reino não é política, não é influência, não é manipulação, não é jogata, não é politicagem. Posição no reino, segundo Jesus, é para quem o Pai tem reservado. Glória ao nome de Jesus. Foi a mãe dos filhos de Zebedeu que tentou persuadir a Jesus, e eu aprendo ainda mais, porque segundo a tradição diz que essa mesma mãe dos filhos de Zebedeu, possivelmente se chama Salomé, e esta Salomé possivelmente seja a prima ou a irmã de Maria. Logo, esta mesma Salomé está chamando Jesus de canto, para poder dizer para ele, Pedro não, João também não, ou melhor dizendo, Tiago também não, ou Bartolomeu não, os meus dois filhos, coloque eles um à sua direita e o outro à sua esquerda. Por quê? Porque você sabe que a gente tem um parentesco, a gente sabe que a gente é da mesma família, e sabe o que é que Jesus vai dizer para ela?
Posição no reino é para quem o Pai tem reservado. Logo nós aprendemos uma lição maravilhosa. Posição no reino não é um negócio entre famílias. Posição no reino não é um negócio entre parentes. Posição no reino é para quem o Pai tem reservado. O que é isso, pastor? Lá no alto da cruz ele quebrou esse negócio. Porque se a gente dizer, ou se a gente quiser encaixotar o reino, as posições, só dentro da nossa família, a gente faz nulo o alto da cruz. Por quê? Porque antigamente, ninguém aqui tinha a possibilidade de ser obreiro. Tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que ter nascido na casa de Arão. Tinha que fazer parte daquela família lá no alto da cruz. Ele derrubou o muro de separação entre nós e judeus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele quebrou o muro de separação entre nós e judeus. E o livro do Apocalipse diz que ele nos fez para Deus reis e sacerdotes. Logo, Jesus diz para nós: posição no reino é para quem o Pai tem preparado. Levante a mão comigo assim que eu quero liberar uma palavra de Deus. Há algumas pessoas que Deus já preparou. Há algumas pessoas que Deus vai preparar. Se ainda não chegou o teu momento, não precisa persuadir, não precisa fazer politicagem, não precisa fazer jogata, não precisa bajular ninguém, não precisa fazer absolutamente nada. Quando chegar a sua hora, o Pai já tem preparado. O Pai já tem preparado. Pega na mão desse crente que está do seu lado aí, me ajude a pregar e diga para ele: não é manipulação, não é política, não é bajulação, não é ficar fazendo nada. Diga para ele: é simplesmente porque o Pai já tem reservado. É porque o Pai já tem reservado. Deixa eu ver para quem o Pai reservou aqui nesta noite. Dê um grito de glória para poder adorar a Jesus aqui nesta. O problema, alguém está me entendendo? Diga amém. O problema é que os discípulos ficam sabendo do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. E sabe o que acontece? Começa uma confusão entre eles. Até chegar na mesa onde eles comeram a Páscoa e até o momento da instituição da ceia, a história nos diz que eles estão degladiando e brigando entre si, dizendo: quem aqui entre nós é que prega mais? Quem aqui dentro de nós é que tem mais autoridade para expulsar demônios? A Bíblia diz que eles disputavam entre eles, querendo saber quem era que tinha mais autoridade. Quem era que tinha mais envolvimento? Quem é que tinha mais poder para poder fazer alguma coisa? O Nazareno viu tudo isso acontecer. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele tirou as suas vestes, lançou nas costas uma toalha, encheu uma vasilha de água e foi nos pés de todo mundo, lavando os pés de todo mundo. Quando chegou em Simão, Simão disse: não lave os meus pés. Ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Terminou de lavar, e quando terminou de lavar, aplicou dizendo para ele: se eu sou mestre, se eu sou Senhor, tenho a coragem de lavar os vossos pés. Quem é aqui no nosso meio que se acha grande demais para não ser humilde aqui nesta noite? Quem está comigo aqui nesta palavra, tem um grito de glória para poder adorar aos céus. Pega na mão desse crente que está do seu lado aí, vai, e diga para ele: o maior entre nós é o menor. Diga para ele: aqui é diferente. Lá fora o grandão senta na mesa, lá fora o grandão é ovacionado, aqui dentro a mesa é para os pequenos, e o grandão pega para poder servir. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Só quem acredita nesta palavra, dê um grito de glória para acordar o Cidade Pobre nesta noite. Olhe para esse crente que está do seu lado, me ajude a pregar.
Olhe com o olhar de profeta, diga para ele, então baixa a tua bola. Diga para ele, sabe por quê? Porque em 2026, o Nazareno está vindo com uma vasilha de água aí. Está vindo com uma vasilha de água aí. Vai lavar pé de profeta aqui nesta noite, vai lavar pé de mulher, vai lavar pé de homem, de pregador, de cantor, para poder entender o que é o reino. O reino é humildade, rapaz. O reino é submissão. Aqui não tem estrela. Estrela só brilha quando o sol não está, mas quando o sol aparece, estrela nenhuma brilha. Deixa eu ver se o sol já está brilhando nesta casa. Dê um grito de glória para poder adorar ao céu. Eu vou te dar 30 segundos para poder adorar, vai. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Dê um grito de glória mais alto de todas. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele, a humildade ainda faz a diferença. Diga para ele, a humildade ainda abre caminho. Como é que é isso, pastor? Lá vai. Só vai dar glória quem é de Bíblia, viu, irmão? A Bíblia diz que Jesus foi convidado para poder comer na casa de um fariseu. E diz o texto que uma mulher pecadora da cidade entrou dentro da casa. Foi nos pés dele, chorou nos pés dele, derramou azeite nos pés dele. O fariseu que havia convidado a Jesus disse, se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que está tocando nele. Na mesma hora que ele disse isso no coração, Jesus disse isso, Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 e o outro lhe devia 500. Ambos foram perdoados. Qual desses amará mais? Ele disse, certamente, Senhor, é aquele a quem mais foi perdoado. Ele disse, disseste bem. Porque quando essa mulher entrou aqui, você disse que ela era uma pecadora, mas a água que você não quis me dar, ela está chorando e regando os meus pés. O bósculo que você me negou, Simão, ela está beijando os meus pés. E o azeite que falta na sua casa está sendo derramado sobre esta mulher. Simão, você pode ter letra. Simão, você pode ter poder. Simão, você pode ter escritura, mas se você não tiver humildade, você não é nada. Deixa eu ver quem acredita nesta palavra. Solte um grito de glória para incendiar essa casa. Deixa eu ver quem foi que entrou com o frasco de alabastro aqui. Só quem entrou com esse frasco. Ei, levante a mão para poder receber. Deus abrirá o caminho para esta casa, para estes obreiros, para o nosso ministério. A Bíblia diz que ainda na frente da humildade vai a honra. Na frente da humildade ainda vai. O diabo vai cair por terra nesta noite. Segura que a pomba gira, arrume as suas coisas e vai fazer fusaca em outro lugar, que o Zé Pilintra arrume as suas garrafas e vai fazer festa em outro lugar, que o trem que a rua procure outra rua para fechar, porque Jesus está na casa, Jesus está na casa. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Solte um grito de glória para poder adorar aos... Eu vou te dar 30 segundos para poder adorar, vai. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar. Deixa eu ver quem veio aqui para poder adorar. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar. Enquanto você adora aqui, ele cura lá. Enquanto você adora aqui, ele movimenta lá. Enquanto você adora aqui, ele quebra o cativeiro lá. Enquanto você adora aqui, o diabo cai por terra lá.
Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele está apresentando o caminho da verdadeira exaltação. Em poucas palavras, ele fala da pré-existência. Em poucas palavras, ele fala da kenosis. O que é kenosis, pastor? O esvaziamento. O esvaziamento foi algo tão maravilhoso. O esvaziamento foi algo tão violento. Alguém está me entendendo? Diga amém. Porque desde quando Adão caiu, até no momento em que Cristo nasceu, deu aproximadamente 4.004 anos. Se Paulo lá em 60 depois de Cristo diz que ele se esvaziou, 4.004 anos atrás, ele já vinha se esvaziando. Só o irmão entendeu aqui. Quando você chega na sua casa, você demora 3 minutos para poder tirar a veste. Quando você chega na sua casa do trabalho cansado, você não demora nem 2 minutos para se despir. A glória dele era tão poderosa que foi 4.004 anos. 4.004 anos tirando seus anéis, tirando as suas capas, as suas diademas, as suas muitas coroas. E próximo da cruz ele orou dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação. Aquela glória que é minha de direito, aquela que eu me esvaziei para poder tabernacular, pisar na cabeça do diabo e resgatar esta humanidade. Quem está comigo aqui nesta palavra? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí o texto diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a mão para poder dar glória. O nome de Jesus é a autoridade máxima no céu, na terra e debaixo da terra, no mundo visível, invisível e espiritual. Segura para dar glória, meu filho. Através desse nome, as trevas retrocedem, a morte tem que recuar, os demônios têm que bater em retirada, o cão tem que buscar outro pedaço para bagunçar. Através desse nome, a criação se curva, os anjos o adoram, os demônios estremecem diante do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui nesta noite. Quem está aqui debaixo desse nome? Levante a mão para poder adorar. Levante a mão só para poder adorar ao nome de Jesus. A morte tem que bater em retirada, as doenças têm que cair por terra, o sistema natural deve obedecer, porque o nome dele está sobre esta igreja, está sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem acredita nesta palavra, dê um grito de glória para poder adorar aos céus aqui. Só quem pode adorar, vai. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Pega na mão desse crente que está do seu lado aí, me ajude a pregar. Segura na mão dele, segura na mão dela e diga para ele o nome de Jesus. Diga para ele, não é apenas uma palavra,
não é uma chave mágica, não é um amuleto da sorte, não é uma ferramenta de manipulação. Diga para ele, o nome de Jesus não é como os fitinhos de Aparecida, não é como as guias de Oxóssi, não é como os escapulários de Fátima, não é como os Alguidé do Quinto dos Infernos. O nome de Jesus está sobre todo nome. Este nome tem poder. Deixa eu ver quem acredita nesse poder. Solte um grito de glória para poder adorar aos céus. Só quem pode adorar. Dê um grito de glória para estremecer essa casa. Você não veio pelo nome de pregador, você não veio pelo nome de cantor, você não veio pelo nome da placa da igreja, você não veio por nome de ninguém, você chegou aqui por causa do nome de Jesus. É esse nome que tem poder, é esse nome que faz, é esse nome que opera. Sem esse nome a gente não é nada, a gente não faz nada, a gente não prega nada. Diga comigo assim, em breve este mundo vai conhecer o poder do nome de Jesus. Quem acredita nisso? Eu vou te dar 30 segundos para poder adorar. Só quem pode adorar, vai. Só quem pode adorar. Engrandeça o nome de Jesus, vai. Eu quero ouvir barulho de glória, vai. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Na primeira vinda ele veio como cordeiro. Na segunda vinda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio assentado sobre um jumento. Na segunda vinda, ele virá sentado sobre um cavalo branco. Na primeira vinda, arrancaram as suas vestimentas e lançaram sorte. Na segunda vinda, ele vem com uma veste talar, um cinto de ouro cingido pelo peito, salpicado de sangue. E na coxa e no manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, cravejaram seus pés na cruz. Na segunda vinda, os seus pés são semelhantes ao latão reluzente que saíra da fornalha. Na primeira vinda, cravejaram as suas mãos na cruz. Na segunda vinda, ele tem as chaves de Davi que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Ele tem a chave da morte e tem a chave do inferno. E acrescentou João Batista ainda mais dizendo: ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Na primeira vinda, como disse Isaías, quem olhasse para ele, nenhuma beleza víamos. O seu rosto foi desfigurado. Mas na segunda vinda, o seu rosto brilhará mais do que o sol tropical na força do meio-dia. Na primeira vinda, os seus olhos choraram por causa de Jerusalém. Na segunda vinda, os seus olhos são como duas tochas de fogo ardente. Na primeira vinda, ele não disse uma palavra, foi imolado como um cordeiro mudo. Na segunda vinda, uma espada aguda de 2 fios sai da sua boca, com o qual ele ferirá as nações. Se prepara para poder da glória agora. Na primeira vinda, ele foi coroado de espinhos, mas na segunda vinda, sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e muitos diademas, e os seus cabelos são brancos como a alva lã, semelhante à neve. Na primeira vinda, ele foi julgado pelos homens, sentou no banco dos réus, mas na segunda vinda, ele se assentará no juízo do grande trono branco.
para poder julgar os homens nessa terra, e ele reinará de mar a mar, e o seu reinado nunca mais terá fim. Quem acredita nesse Jesus, dê um grito de glória para poder adorar aos céus. Só quem pode adorar, adore o nome de Jesus, porque ele está... Eu vou te dar 30 segundos para adorar, vai. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Exalte o nome de Jesus. Exalte o nome de Jesus. A trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados e arrebatados para o encontro dos céus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus o inferno estremece. Pelo nome de Jesus os demônios obedecem. Pelo nome de Jesus as enfermidades saem. Pelo nome de Jesus o câncer cai por terra. Pelo nome de Jesus os mortos ressuscitam. É este nome que está sobre todo nome. Quem está comigo nesta palavra, dê um grito de glória para poder adorar aos céus aqui. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17 diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Colossenses capítulo 13, verso 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando glória, dando por ele ações de graça. João capítulo 1, versículo de número 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Por isso, Salmo de número 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção do nome do Senhor. Segura para a glória. Uns encurvam-se e caem, mas aqui nós já levantamos e estamos de pé. Salmo 46, 9 diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quem é de Bíblia vai dar glória agora. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10 diz: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Levante a mão para receber. E eles reinarão sobre a terra. O nome de Jesus está sobre a nossa casa, o nome de Jesus está sobre a nossa vida. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Ele não te chamou para ser largado de ninguém, ele te chamou para reinar nesta terra. Quem acredita comigo? Quem acredita comigo? Dê um grito de glória para poder adorar aos céus. Só quem carrega esse nome, deixa eu ver. Só quem carrega esse nome, deixa eu ver. Vai adorando, vai adorando. Eu vou te dar 30 segundos para poder adorar. Vai adorando o nome de Jesus. Quem pode adorar? Só quem veio aqui para poder engrandecer. Só quem veio aqui para poder bendizer. Adore o nome de Jesus.
Fique de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas levante dando glória, viu, irmão? Levante dando glória. Quem deu glória, quem pulou nos hinos, tem que dar glória e pular na palavra também. Esse negócio de só pular nos hinos e ficar gelado na palavra não é negócio de quem carrega o nome. Quem carrega o nome cultua desde o início até o final. Pula nos hinos, pula na palavra também. Pula na oração, pula na palavra também. Deixa eu ver quem crê. Segura na mão desse crente aí que eu quero fazer uma oração por nós aqui nesta noite. Pega na mão desse crente aí, segura na mão dele. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui nesta noite. Urabara Sarme Talabara Candaraia. Urabada Kamandara Bandara Vassuru Kimidara Vassai. Elabara Comendere Bandara Citra Kemepassia Kamandoré. Deus dos exércitos, nós te clamamos nesta noite. Deus de Israel, nós te clamamos aqui nesta noite. Vem trazendo o renovo de Jesus sobre as nossas vidas. Vem trazendo o renovo de Deus sobre esta vida. Vem trazendo o renovo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai movendo os nossos corações aqui nesta noite. Vai despertando dentro de nós o senso do verdadeiro cristianismo, para que nós não caiamos, a Deus, nas armadilhas da soberba, nas armadilhas do estrelismo, nas armadilhas do querer se aparecer, mas que a cada dia, Jesus, a cruz de Cristo esteja, Senhor amado, impetrada em nossos corações. Renova a tua igreja, Jesus. Renova o teu povo nesta noite, Jesus. Que todo desânimo caia por terra. Que toda depressão bata em retirada. Que o transtorno de ansiedade caia por terra. E o nome de Jesus seja o reflexo da sua glória sobre a nossa vida nesta noite. Vem trazendo renovo, Jesus. Vem trazendo renovo, Jesus. Vem trazendo cura, Jesus. Vem trazendo a autoridade do céu, Jesus. Vem trazendo o poder do alto, Jesus. Ah, Jesus, acaba com toda desunião. Acaba, Senhor amado, com toda divisão. Acaba, Jesus, com toda falácia. E a sua graça nos envolva nesta noite. Nos envolva nesta noite, Jesus. Há poder no nome de Jesus.